Olá, meus irmãos, boa noite. Como vocês estão? Todo mundo bem? Espero que esteja todo mundo bem, galera. Gente, hoje estamos com o estudo do Livro dos Espíritos. Na verdade, sexta-feira. Chegando ao final de mais uma semana. Espero que tenha sido uma semana proveitosa para todo mundo. E essa nova semana que vai se iniciar, que seja melhor do que essa que passou e assim sucessivamente. Lembrando que o que faz uma semana ser melhor ou pior não significa que a gente não deve sofrer as vicissitudes, né? Não é ausência de problemas, uma semana boa ou ruim, mas a forma como a gente reage às coisas que acontecem em nossas vidas. Se a gente consegue passar com relativa paz, tranquilidade, serenidade, então a semana foi ótima, independente dos problemas externos que tenham acontecido ou não. Tá bom? Então, gente, hoje, com o Livro dos Espíritos, separei aqui um tema muito interessante para a gente dar uma estudada, que é o objetivo da encarnação. Gente, a encarnação, ela é uma lei. Não interessa se a pessoa acredita ou não. Todos os seres da criação estão sujeitos a esta lei. Certo? Por que não interessa? Ela vai continuar existindo se você acreditar ou não. É como a eletricidade. Tem uma tomada ali. Se eu não acreditar que passa uma corrente elétrica ali e colocar o dedo, eu vou levar um choque do mesmo jeito. Então a encarnação é a mesma forma. Tá? Ocorre da mesma forma. Eu acreditando ou não, ela é uma lei, tá? E não é sujeita à apelação. Então, basta que a gente analise a bondade e a justiça de Deus, que a teoria da vida única não se manifestaria. Basta a gente analisar direitinho, sem dogmas, sem preconceitos e com racionalidade. Então, não é que eu esteja pregando a teoria racionalista nem materialista, mas Allan Kardec já falou que a única religião que vai se sustentar é aquela que vai caminhar face a face com a razão em todas as épocas da humanidade. Isso não significa que a gente não tem que acreditar em Deus, né? Os materialistas confundem isso. Deus, ele é o Pai de tudo e de todos. A gente só está aqui por causa de Deus, o universo só existe por conta de Deus. Existe uma teoria da evolução, mas quem deu o start foi Deus, quem começou foi Deus. E ainda hoje, ele põe a mão entre aspas, né, em tudo que acontece. Certo? Então, a encarnação, ela é uma lei eterna, tá? E nós vamos estudar um pouco mais aqui sobre ela. Pergunta 132, pessoal. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Resposta: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que, em cada minuto, toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Gente, resumindo, para que serve a encarnação? Para a gente evoluir, para a gente se adiantar. Daí, pessoal, estão as várias diferenças. Eu até já comentei aqui no canal, as várias diferenças entre os seres humanos. Tá? Por que que eu nasci aqui no Brasil com uma família? Eu sempre tive o que comer, o que beber, sempre tive um lar. Por que que tem um irmão que nasce na África, que não tem nem o que comer, que não tem família, que nasce no meio de uma guerra civil? Por que que tem um ser humano que nasce em berço de ouro,
nos Estados Unidos, é um milionário. Deus privilegia uns e a outros não. E aí se você me falar, mas essa criança que nasceu na África, que não tem o que comer, que não tem família, ele vai direto para o céu. Então por quê? Então eu quero nascer lá também, se for assim. Por quê que ele vai direto para o céu? E se ele não vai direto para o céu, se ele vai ter que sofrer aqui as vicissitudes e se virar bem para poder ir para o céu, por que ele passa por tanta dificuldade, dificuldades muito maiores do que as que eu passo? Eu sou privilegiado então? Sou eu que sou privilegiado? Não, né, pessoal? E aquela pessoa que nasce numa tribo lá na Polinésia, que nunca ouviu falar do cristianismo, nunca ouviu falar dos conceitos que nós temos, como é que fica essa situação? Ele vai direto para o céu? Porque ele não conhece a verdade e vai direto? Então ele é privilegiado. De outra forma não se explica. Então, pessoal, a encarnação, ela explica tudo isso, todas essas nuances, todas essas diferenças entre os seres humanos. Tá? Se eu estou aqui hoje, estou nesse lar, com esta família, porque eu atraí isso para mim. E eu preciso disso para o meu grau de evolução atual. Se a criança nasceu na África subsaariana com dificuldades de toda espécie, inclusive alimentícias, que é uma coisa que não deveria existir na humanidade, mas ainda existe. Se uma criança nasce nesse contexto, é porque ela precisa passar por aquilo ali. E se ela passar bem, com certeza na próxima encarnação ela vai vir em melhores condições. Isso não significa que eu ou você estejamos mais adiantados do que um espírito que nasce lá na África subsaariana, por exemplo, ou mais adiantado do que uma pessoa que nasce no Haiti, com várias dificuldades piores e muito do que as nossas. Não significa necessariamente que nós estamos mais adiantados ou menos adiantados, mas é o que cada um precisa no momento para a sua evolução. Então a encarnação explica tudo isso aí. Explica, pessoal, como é que nascem crianças com síndrome de Down, com autismo. Explica como é que nascem crianças cegas, crianças que nascem e morrem com 3 anos de idade, com 2 anos, com 5 anos. E aí, como é que você, sem a encarnação, como é que você me explica isso? Uma criança que não teve tempo de fazer o bem ou o mal, que não amadureceu o suficiente para refletir sobre o bem e sobre o mal. E aí, como é que você explica? É óbvio que isso vem de existências precedentes. É óbvio. A encarnação está aí para todo mundo ver. Tem um doutor chamado Ian Stevenson. É só pesquisar aí, tá? Da Universidade da Colômbia. Ele pesquisou mais de 5.000 casos de reencarnação. Pesquise, Ian Stevenson é o nome dele. Crianças que se lembravam de suas vidas passadas. Dizia, mas você não é meu pai é fulano de tal, eu morri em tal lugar com um tiro na cabeça. E aí ele ia atrás e achava a família e via o atestado de óbito com o nome que a criança tinha falado e a causa da morte. Não sou eu, Gonçalo, que estou dizendo não, está documentado. Criança que diz, eu fui um piloto na Segunda Guerra Mundial, fui abatido em tal lugar, o avião estava desaparecido. Até a criança dizer onde é que estava o avião, foram lá e acharam o avião no fundo do mar. E aí como é que se explica isso? Não tem explicação. Aliás, não tem explicação fora da reencarnação, né? E aí as vicissitudes que todos nós enfrentamos em nossas vidas, que se nós analisarmos fielmente, são nossos pontos fracos que a gente precisa melhorar. Como é que se explica tendências que nós temos, que obviamente são de vidas passadas, precedentes, que nós estamos aqui para resolvê-las, para passar por certos problemas, para amadurecermos, para curar-nos
de certas tendências maléficas. Então, quem tem olhos para ver, que veja. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Jesus Cristo disse isso. Tá? Próxima pergunta. Tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Ora, se o objetivo da encarnação é evoluir, evolução, aqueles espíritos que desde o princípio não erraram, seguiram o caminho do bem, eles têm necessidade de reencarnar? Resposta: todos são criados simples e ignorantes, ou seja, todos os espíritos, todos os seres da criação são criados simples e ignorantes, não tem privilegiado. Jesus Cristo, nosso mestre, nosso divino mestre, foi criado simples e ignorante, evoluiu, é nosso irmão mais velho. Como nós também vamos evoluir, o próprio Jesus falou: sois deuses, podereis fazer o que faço e muito mais. Nós ainda vamos evoluir para chegar ao nível de Jesus Cristo daqui a milhões de anos, bilhões de anos talvez, mas nós vamos chegar, porque não existe ser privilegiado. Nosso Senhor Jesus Cristo não é privilegiado, e aí que está a beleza da coisa toda, é aí que está o encanto, porque nós somos capazes de chegar lá. Jesus, o nosso mestre, o nosso exemplo, não foi privilegiado, ele está onde está, ele chegou onde chegou por mérito, não por privilégio de Deus. Resposta: todos são criados simples e ignorantes, se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente sem mérito. Ou seja, Jesus Cristo, estou pegando um exemplo de espírito mais perfeito que aqui esteve entre nós, Jesus Cristo teve que lutar, teve que se dominar, teve que evoluir. Então ele está onde está, ele é nosso divino mestre por mérito dele. Isso nos faz ainda ser mais respeitosos com a condição de nosso mestre, porque ele não é um privilegiado. Ele é um filho de Deus como nós também somos, e ele evoluiu. Olha que lindo. Então nós estamos aqui para isso, para evoluirmos. Nós vamos chegar lá, mas tem que ter trabalho, disciplina e amor. Amor, já disse Paulo: ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Então tem que evoluir conhecimento e amor, evoluir juntos. Dá trabalho fazer a reforma íntima? Dá trabalho melhorar? Dá. Não é fácil, mas vale a pena. Vale a pena. Um dia nós vamos ser deuses também, com D minúsculo, né? Lógico, com D minúsculo. Mas um dia a gente chega à condição de espírito puro, lá na frente, né? Mas enquanto nós estivermos aqui no mundo de provas e expiações, nós vamos sofrer as vicissitudes da vida, as tribulações, as tempestades, que vêm não para o nosso mal, mas para nos fazer evoluir, para nos fazer mais fortes. Por isso que é importante ter muita fé em Deus, conhecimento e muito amor. Tendo isso, a gente chega lá, nos depurando de pouquinho em pouquinho, nos depurando, ajudando nossos irmãos, nos ajudando, e sempre em contato com Deus, orando e vigiando. Então tá aí, pessoal, a encarnação ela é uma lei, ela explica todas as diferenças que nós temos na humanidade. Estamos caminhando para um mundo melhor, devagar e sempre, mas estamos caminhando com o nosso Senhor Jesus Cristo nos guiando, no leme dessa nau chamada planeta Terra, que vai chegar a Porto Seguro apesar de todas as tempestades. Nós vamos chegar a um porto seguro, porque é nosso Senhor Jesus Cristo que é o nosso capitão. Tá? E a encarnação está aí como bênção de Deus, para nos depurarmos, para evoluirmos, para curarmos nossos erros, curarmos nosso egoísmo,
curarmos nosso orgulho através das tempestades da vida. São elas que nos ensinam, são elas que nos burilam. Então, quando você enxergar uma criança de 5 anos de idade com câncer, saiba que tem um motivo, saiba que tem uma razão. Muito amor para aquele espírito. É uma criança, mas o espírito é um espírito velho, com existências precedentes. Então, muito amor. E essa criança está expurgando alguma coisa. Não nos cabe saber o que. Tá? Então, muito amor com a criança nesse estado, com a criança lá do outro lado do mundo passando fome. Muito amor, temos que fazer a parte que nos cabe, que é aliviar os sofrimentos dos nossos irmãos. Temos que fazer essa parte, sim. Mas sabendo que nada acontece por acaso e todo mundo só passa exatamente pelo que tem que passar. Tá bom, meus irmãos? Então, esse foi nosso estudo dessa noite. Fiquem em paz, tenham um final de semana abençoado e que Deus seja louvado.